Alunos e alunas do segundo ano, sejam bem-vindos ao segundo semestre. Eu sou o professor Alex e estarei trabalhando com vocês a disciplina de História e Cultura Goiana. Nesta aula de História de hoje, vamos fazer uma revisão aos conteúdos aí do segundo bimestre, que foi o Antigo Regime e o Iluminismo, e a Revolução Francesa e o período napoleônico. São dois conteúdos assim que eu acho de extrema importância, né? Uma vez que vocês estão aí, né, preparando para já começar a fazer o Enem como aluno treineiro, e é importante vocês terem noção quais aí os conteúdos, né, que caem na prova de História do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Eu conto com a colaboração de vocês para que acessem as aulas no meu canal do YouTube, onde estarei postando para vocês o link no grupo de WhatsApp. Espero que vocês entendam o conteúdo, porém, se vocês não entenderem, eu peço por gentileza que me procure para resoluções de dúvidas. Se você tem costume de fazer anotações no seu caderno, fique à vontade, já pega o seu caderno, começa a fazer as anotações. Se você não acompanhou as aulas aí do Antigo Regime e do Iluminismo, você pode estar acessando através também do YouTube. Lá está tudo organizado por série, só você procurar os temas das aulas, ok? Vamos então dar início a essa revisão. Bom, alunos, o Antigo Regime e o Iluminismo. Quando a gente fala do Antigo Regime e do Iluminismo, a gente primeiro tem que falar do Antigo Regime, porque antecedeu ao Iluminismo, e é claro que é conteúdo de extrema importância para a gente poder entender os conteúdos de história de agora para frente. O eixo temático da aula é as relações políticas, religiosas, culturais e econômicas no mundo moderno e contemporâneo. Razão e liberdade. Qual é o objetivo desta aula, alunos? Bom, comparar o Antigo Regime e o Iluminismo, compreender o pensamento iluminista do século XVIII, relacionar a crise do Antigo Regime à crise do antigo sistema colonial. Então, a partir do momento que nós falamos sobre o Antigo Regime e o Iluminismo, nós temos que fazer uma pequena introdução do que é cada assunto. Por exemplo, o Antigo Regime, ele foi um período aí de domínio do absolutismo monárquico da sociedade estamental, que é aquela sociedade que é feita aí por divisão das classes sociais, né, aquela pirâmide social, e da economia mercantilista, que vigorou na Europa entre precisamente aí os séculos 16 e 18. O rei absolutista concentrava aí todos os poderes nas mãos. Então, ao concentrar esses poderes aí nas mãos, que a gente chama aí de absolutismo monárquico, esses reis acabavam aí tendo esses poderes nas mãos. Então, eles tinham os poderes de legislar, ou seja, de criar leis, de executar, né, as leis, de julgar e comandar o exército. Então, os poderes, eu posso dizer, estava concentrado todo nas mãos do rei, através da monarquia absolutista. O iluminismo, ele foi um movimento, conforme eu já disse, de ideias, né, desenvolvido essencialmente no século XVIII e que acabou levando ao fim do Antigo Regime. Esse Antigo Regime, essa monarquia absolutista que eu acabei de falar para vocês. E aos movimentos de independência das colônias na América. A ideia de liberdade política é relativamente nova no mundo. Então eu posso dizer, alunos e alunas, que o iluminismo ele veio para clarear a mente das pessoas. Nós sabemos que a sociedade dessa época parecia que estavam com uma venda nos olhos e acabava acatando o que a igreja e o que
os reis da monarquia absolutista mandavam. Então o iluminismo veio para quebrar esse paradigma e fazer com que as ideias surgissem. O uso da razão foi a principal arma para que o homem pudesse sair dessa teoria teocentrista, onde praticamente Deus ficava no centro de tudo e o homem do lado. A partir do movimento das ideias iluministas, o homem então passa a fazer parte de um mundo mais globalizado. Sendo assim, alunos, quando a gente fala do antigo regime, nós temos sempre de dizer o seguinte, conforme eu já falei para vocês. Esse antigo regime é uma expressão usada aí a partir dos finais aí dos séculos XVIII para nomear o regime que existia antes das revoluções liberais. Atribuída ao regime político, econômico, social que caracterizou os estados europeus entre mais ou menos aí os séculos XV e XVII e os finais do século XVIII. Politicamente, caracteriza-se pela monarquia absolutista, onde a figura de um rei comandando tudo, onde os poderes são concentrados exclusivamente em suas mãos. Economicamente, é a época do capitalismo comercial, com um sistema baseado numa agricultura arcaica. Socialmente, é o período da sociedade ser divididas em ordens ou estados, né? Que é aquela que tinha um rei como grande líder, né? E que comandava praticamente tudo. Sendo assim, a sociedade, né, de ordens, a gente pode dizer assim, ela era baseada ela era estabelecida da seguinte forma. Nós tínhamos aí, né, essa hierarquização, né, de poderes, e a gente pode dizer que as funções de cada um eram da seguinte forma. Por exemplo, o clero, ele praticamente era aquele responsável pelo culto e assistência e o ensino. A nobreza, que acumulava aí as funções militares, políticas e administrativas. E o terceiro estado, praticamente, que era prevalecido pelo desenvolvimento do comércio, do artesanato, da agricultura e praticamente todas as tarefas produtivas. E eu posso dizer o seguinte, que o clero e a nobreza, eles eram considerados a classe dos privilegiados. Por que os privilegiados, alunos? Por quê? Porque eles tinham vastas propriedades, acesso a cargos, isenção de impostos e também tinha justiça própria. Já o terceiro estado, eles eram considerados as classes dos não privilegiados. Justamente por quê? Porque diversas atividades econômicas e diferentes níveis econômicos que eles faziam e, além de tudo, pagava aí altos impostos. Era praticamente o terceiro estado que sustentava a nobreza e o clero, através dos altos impostos. Vamos então. Bom, resumindo, a classe dos privilegiados era composta pelo clero e pela nobreza, e a classe dos não privilegiados era o terceiro estado. E o terceiro estado era composto pela burguesia e pelo povão. Lembrando que o absolutismo, né, é um instrumento do poder absoluto, né, onde está inserido o quê, alunos? Né, a corte do rei, o luxo dos reis, né, a ostentação, o exército, os espetáculos que eram exclusivamente para eles, né? E os objetivos, né, deste absolutismo era praticamente o quê? Demonstrar a sua riqueza e poder, controlar a nobreza para evitar a oposição dos grandes senhores à sua política absolutista. Então havia um controle de poder, né? Justamente por causa disso. Absolutista é aquele governo absoluto que só o rei tinha razão. Lembrando também que desde a Idade Média que os reis pretendiam aí uma diminuição do poder dos nobres, tentando concentrar nas suas mãos o maior número de funções e atividades
de forma aí para fortalecer o seu próprio poder e enfraquecer o poder dos seus adversários, defendendo-se a origem divina da autoridade do rei. Ou seja, eles diziam que essa autoridade do rei advinha de Deus. É Deus que o escolheu para estar ali reinando. E o rei absoluto, ele era praticamente dono de tudo, né? Ele que movimentava a massa, ele que movimentava aí todo, né, o clero, ele que movimentava aí o terceiro estado, os burgueses e o povão, certo? Vamos então. Bom, o Estado sou eu. Quando a gente fala o Estado sou eu, a gente fala do poder absolutista, né? Quando, inclusive eu já até cobrei em provas de vocês essa questão, né? Essa frase, o Estado sou eu. O rei, ele concentrava em si todos os poderes e funções do Estado, a política, a justiça, a administração e a economia. Todos os grupos sociais estavam subjugados ao poder do rei. A ideia do direito divino dos reis defendia-se que, como o rei recebia o poder diretamente de Deus, todos os súditos lhes deviam respeito total e obediência, porque esse cargo era vindo de quem? De Deus. Então eles acreditavam nisso. Aí, como que acabou o antigo regime? Como que acabou a monarquia absolutista? Através do iluminismo. Olha só, alunos, o iluminismo tinha como ele pregava o quê? Ele pregava a liberdade, ele pregava a igualdade e a fraternidade. Quando a gente fala do iluminismo, nós temos que entender o que foi esse movimento importante, né? Ele foi praticamente aí um movimento intelectual europeu dos séculos 18 e 19, que foi a época do ápice aí do Estado absolutista. E o iluminismo, ele vem do verbo aí iluminar. E a gente pode dizer que esse período do iluminismo foi praticamente a época do esclarecimento. Por quê? Porque as pessoas tinham de ser esclarecidas sobre os seus direitos, principalmente. E, ao mesmo tempo, o iluminismo foi também chamado de ilustração. Por quê? Porque ele tornou algo sensível aos olhos da monarquia absolutista, que tinha tudo, que comandava, que tinha o controle de tudo ali naquele período, né? Então eu posso dizer resumidamente que o iluminismo é o conjunto de ideias, né, que tinha por objetivo levar luzes para as pessoas, inteligência e racionalidade. A gente pode dizer também do progresso técnico-científico, que é as ambições burguesas de superar as barreiras da antiga ordem feudal. O iluminismo, gente, é praticamente aquele poder de clarear a mente das pessoas para saberem realmente quais eram os seus direitos. Outra questão importante que nós temos que entender também é que o iluminismo surgiu lá na França, aí do século XVI, XVII, finalzinho do século XVIII, e propunha aí o domínio do pensamento racional sobre o teocentrismo. O que é o teocentrismo, gente? Deus no centro de todos e tudo, né? Na verdade, Deus estava no centro de todas as explicações que predominava na Europa desde a época medieval. E de acordo com os filósofos iluministas, esta forma de pensamento tinha o propósito de jogar luzes nas trevas em que se encontrava grande parte da humanidade. É uma cegueira, gente. Sabe o que é isso? A partir do momento que a Igreja Católica comandava aí através do teocentrismo, era Deus no centro e o homem de lado. O homem era considerado aquele ser pecador, aquele ser imundo, né? Então, através do iluminismo, depois veio aí as teorias renascentistas, né, do Renascimento também, que começou a dar mais prioridade ao ser humano, colocando ele no centro do universo. É claro também, alunos, que o fato do homem ser colocado no centro do universo não quer dizer que ele excluiu Deus da vida dele. É claro que Deus ficou de lado,
mas o homem ele começou a fazer presença dentro da sociedade. O colocar Deus de lado também, gente, eu quero que vocês entendam que não é cultuar o homem como um Deus, não. É o homem começar a fazer parte das decisões da sociedade, inclusive politicamente. Bom, os iluministas defendiam a liberdade de pensamento e eram contrários aos dogmas religiosos e ao absolutismo. A igreja tinha uma total influência em cima disso, né? O pensamento científico era caracterizado aí como o mais importante entre as formas de pensar, né? Então a ciência ela desenvolveu muito aqui nesse período também. Este movimento, o iluminismo, ele promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Foi o que eu falei para vocês no início do vídeo. O iluminismo também, alunos, tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores aí e os burgueses tinham interesses comuns e até mesmo de alguns reis e rainhas. Os princípios do iluminismo são universalidade, individualidade e autonomia. O que vem a ser a universalidade? Bom, visava a todos os seres humanos sem barreiras, né, nacionais ou étnicas, ou seja, universal, direitos universais. Individualidade, cada um é único. Todos têm o direito de pensar, todos têm direito de falar, de ter liberdade de expressão. Autonomia. Os homens são aptos a pensar por si mesmos, sem a interferência da religião, sem a interferência da igreja ou da ideologia, da crença, das tradições e dos mitos. Então o homem ele tinha capacidade disso, não precisava ficar todo o tempo, né, debaixo da saia da igreja, né? Então assim os iluministas pensavam. Bom, o modo de pensar dos iluministas se difundiu por muitos países da Europa. Manifestou-se na Holanda, na Inglaterra e na França, onde tornou-se uma doutrina. Seus pensadores não propunham uma revolução, mas uma ampla reforma, onde todos teriam os mesmos direitos. Os iluministas defendiam um Estado constitucional, ou seja, a existência de uma autoridade nacional, central e com poderes bem definidos, ilimitados e a ampla margem de liberdade civil. Era praticamente um Estado organizado, onde as pessoas teriam seus direitos garantidos em lei. Todo mundo sabe que uma Constituição é quando organiza o Estado democrático de direito. As pessoas vão começar a respeitar essas leis. Se caso não respeitem, essas pessoas seriam punidas. É aí que nasce o Estado democrático de direito. Bom, o iluminismo, nós temos a razão, né, como o principal centro de tudo. Nós temos uma sociedade igualitária dentro do iluminismo, que é a igualdade de todos perante a lei e, ao mesmo tempo, um ensino gratuito, né, um ensino gratuito onde as pessoas poderão ter acesso a uma escola pública. Isso foi defendido por muitos iluministas, porque naquela época somente estudava quem tinha dinheiro. Um governo constitucional seria para dividir aí os poderes para que o povo pudesse ter soberania popular, né? Então, a divisão dos poderes, a gente sabe que os poderes eles foram divididos em legislativo, executivo e judiciário, onde cada um tem as suas funções. É a autonomia dos poderes. E a economia liberal, ou seja, tinha que ter uma economia liberal, né, de liberdade de fazer economia, né, onde teria liberdade econômica, a livre concorrência e a lei da oferta e da procura. Uma questão importante também, que é bom a gente estar analisando, que neste período alguns pensadores iluministas eles fizeram história. Por exemplo, John Locke, né, que combateu aí o absolutismo, né? O Estado ele teria a função aí de zelar e defender os direitos naturais do cidadão, senão o povo poderia destituí-lo do poder, né? Então, ou ele garantia os direitos, ou então o povo o tiraria do poder. Nós temos também aí, né, Voltaire, que ironizava a igreja e o absolutismo, defendia a liberdade de expressão. Ele dizia sempre assim, posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei
até a morte o seu direito de dizê-las, né? Olha para você ver que lindo. Isso fica marcado aqui, ó. A sociedade, ela devia ser reformada mediante o progresso da razão e o incentivo da ciência e tecnologia. Introduziu reformas na França, como a liberdade de imprensa, um sistema aí imparcial de justiça criminal, tolerância religiosa e redução dos privilégios da nobreza e do clero. Montesquieu, né, no mais famoso capítulo de O Espírito das Leis, Montesquieu ele mostrou aí a sua simpatia para com a Constituição inglesa e a monarquia constitucional moderada. Nele, Montesquieu formulou a célebre separação aí e distinção entre os poderes executivo, né? Ele declara paz ou guerra, e o legislativo, que produz, corrige e revoga as leis, e o judiciário, que pune os crimes e julga aí a população, os quais deveriam se autorregular, né? Então, todo homem que tem um poder e tentando abusar dele, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. Muitas vezes as pessoas que têm o poder na mão acabam abusando desse poder. Então, é necessária a autonomia dos poderes. Foi isso que Montesquieu propôs ao dividir os poderes em executivo, legislativo e judiciário. Ok. Bom, Adam Smith, né, ele era um inglês que foi conhecido como o pai da economia. Ele pregava aí a não intervenção do Estado na economia. Ele também pregava a livre concorrência, a lei da oferta e da procura e a divisão do trabalho. E a principal riqueza estava no trabalho. Ele defendia o quê? O liberalismo econômico. O Jean-Jacques Rousseau, ele praticamente aí, ele fez uma obra intitulada aí praticamente O Contrato Social, e ele defendia a ideia de que o povo ele é soberano e que deve prevalecer sempre a vontade geral, ou seja, a escolha da maioria. É uma democracia e igualdade jurídica, ok? Que defende, inclusive, alunos, a escolha dos governantes por meio do sufrágio universal masculino, ou seja, direito de voto dos homens independente de riqueza e de bens, porque a gente fala dessa questão do voto censitário, né, onde, né, as pessoas votavam de acordo com a riqueza. Ele criticou também a propriedade privada, que era a fonte geradora da desigualdade, e era defensor também aí da teoria do bom selvagem, ou seja, os homens nascem bons, mas é a sociedade que os corrompe, né? E também os principais meios aí da difusão do iluminismo foi através da enciclopédia, né? Essa enciclopédia praticamente foi aí o meio da publicação aí, onde deu basicamente 35 volumes, onde permitiu a difusão dos conhecimentos científicos e dos princípios iluministas, né? Denis Diderot, né, e Jean d'Alembert foram aí os iluministas que fizeram uma enciclopédia, uma maneira de todos conhecerem aí as ideias iluministas. Lembrando também que o despotismo esclarecido foi uma forma de Estado absolutista que dominou aí certos países atrasados da Europa no século XVIII. Caracterizou-se principalmente por utilizar os ensinamentos propostos pela teoria iluminista, mas sem abrir mão do absolutismo na prática política. Ou seja, eles pegavam, certos reis pegavam algumas ideias iluministas para poder colocar em prática, mas sem abrir mão do absolutismo monárquico. Ou seja, certos reis absolutistas acabavam acatando as ideias desses iluministas, construindo hospitais, construindo escolas, né? Abrindo ruas, construindo praças, etc. Porque esses reis também estavam sendo muito criticados pela população. Então eles queriam amenizar a situação, colocando em prática algumas ideias iluministas sem abrir mão do absolutismo. Neste caso, é importante a gente analisar também que a Revolução Francesa ela foi muito importante para a sociedade.
uma vez que essa Revolução Francesa, quando a gente não pode deixar de falar da Revolução Francesa sem falar de Napoleão Bonaparte, né? Então a Revolução Francesa, o que ocorreu assim? Muitos fatores, alunos, levaram aí à Revolução Francesa. O sistema de governo deles era a monarquia absolutista, conforme eu já falei. O rei, ele governava com poderes absolutos, controlando praticamente o quê? A economia, a justiça, a política e até mesmo a religião dos súditos. Então, praticamente, a monarquia absolutista controlava praticamente tudo. A Revolução Francesa, ela surge como um conjunto de eventos que, de 1789 a 1799, alterou aí o quadro político, econômico e social da França. Antes da Revolução, a França era aí caracterizada pelo antigo regime, que nós já estudamos, ou seja, o absolutismo monárquico, o mercantilismo e a sociedade estamental. A Revolução rompeu aí com o antigo regime que dominava a Europa desde o século XV. Tornou-se, assim, um importante marco histórico, iniciando aí a Idade Contemporânea. Então, a Idade Contemporânea ela começa em 1789, com a Revolução Francesa até os dias atuais. A Revolução Francesa inspirou aí reformas em outros países, além de ter influenciado na independência das colônias espanholas e na proclamação aí da independência do Brasil. Quando a gente fala da Revolução Francesa, embora seja uma revolução aí burguesa, houve forte participação popular. O povo participou da Revolução Francesa. Ela representa aí o momento em que a burguesia, já detentora do poder econômico, atinge o poder político. Outra questão importante que a gente tem que analisar dentro da Revolução Francesa é que as causas, da Revolução Francesa, nós podemos destacar aí o custo da monarquia, pois o rei Luís XVI e a sua corte gastava enormes quantias aí para sustentar seus privilégios. As ideias iluministas também influenciaram no desejo aí por reformas políticas e econômicas. A gente pode dizer também o gasto com guerras pesou a economia do país. E isso tudo contribuiu para que ocorresse, de fato, a Revolução Francesa em 1789. As causas, além do quadro econômico aí na França, a gente pode dizer que a economia estava péssima. E a fome praticamente também ameaçava a população e também a miséria. Havia escassez, inclusive, de alimentos, o que aumentava ainda mais a revolta da população. Nós podemos observar também que no século XVIII, a burguesia se sentia prejudicada pelas intervenções do Estado na economia, que é o chamado mercantilismo, Então, a intervenção do Estado nas economias chama-se mercantilismo. Politicamente, o reinado de Luís XVI caracterizava aí uma monarquia absolutista, que é o poder ilimitado e de origem divina, que conforme eu já expliquei para vocês anteriormente. Bom, em 1789, no século XVIII, a população da França era a maior do mundo e era dividida em 3 estados. O clero, o primeiro estado, a nobreza, o segundo estado, e o povo, o terceiro estado, conforme eu já expliquei para vocês. Sendo assim, o que acontece? Dentro desta divisão, nós podemos dizer que os privilegiados eram o clero e a nobreza, e os não privilegiados era praticamente o terceiro estado, que era o povo, conforme eu já expliquei também. Nós podemos observar também, alunos, que a Revolução Francesa ele veio para quebrar aí os paradigmas da monarquia absolutista. E as etapas da Revolução, nós podemos dizer que uma das etapas da Revolução Francesa foi a Assembleia dos Estados Gerais, que ocorreu em 1789, para resolver as questões dos impostos. O rei convoca essa Assembleia com representantes de 3 estados. A nobreza e o clero queria de qualquer jeito fazer valer aí o voto por ordem social. O povo é que levava vantagem.
queria que o voto fosse individual. E diante da impossibilidade de resolver a questão, o terceiro estado aí se separou dos demais e formou a Assembleia Nacional Constituinte. Diante disso, nós podemos observar que o rei Luís XVI tentou reagir aí, mas o povo permaneceu unido. Então, foram para as ruas dizendo liberdade, igualdade e fraternidade, porque todos queriam ter liberdade, igualdade e fraternidade. É o famoso liberté, égalité e fraternité em francês. Bom, diante disso, nós podemos dizer que a primeira fase aí da Assembleia Nacional Constituinte, que foi de 1789 a 1791, foi praticamente aí onde a Constituição representaria o fim do absolutismo na França, né? Em Paris, o povo invadiu a antiga prisão, que era chamada de Bastilha, num momento em que apresentou simbolicamente o fim do regime, do antigo regime. Então, a queda da Bastilha, alunos, foi a representação, foi o ápice aí da Revolução Francesa, onde ela representa simbolicamente aí o fim do antigo regime. Na zona rural, os camponeses invadiram aí castelos, incendiaram aí plantações e massacraram membros da nobreza e do clero, né, que foi conhecido como o Grande Medo. Sendo assim, nós podemos observar que a Bastilha ela foi tombada em 14 de julho de 1789 e a Bastilha foi o símbolo da opressão aí do antigo regime. A queda da Bastilha é o marco simbólico da Revolução Francesa. Nunca esqueçam disso, tá? As decisões da Assembleia Nacional Constituinte foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, onde todos têm direito à liberdade, à defesa da propriedade privada, a extinção dos privilégios, né, feudais da nobreza, a aprovação da Constituição Civil do clero, né, o confisco das terras da igreja e a subordinação de seus membros do Estado francês. E a promulgação da Constituição de 1791, que estabelecia o voto censitário e a tripartição dos poderes. Bom, sendo assim, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão diz respeito à igualdade jurídica entre os indivíduos, o fim dos privilégios do clero e da nobreza, a liberdade de produção e do comércio, a proibição de greves, a liberdade de crença, todo mundo poderia escolher a sua religião, a separação do Estado e da Igreja, a nacionalização dos bens do clero, os três poderes criados, legislativo, executivo e judiciário. A monarquia constitucional, nós podemos dizer que Luís XVI aceitou essa Constituição de 1791, mas foi pego ao tentar fugir com a sua família para a Áustria e preso no Palácio das Tulherias. As monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França e diante dessa invasão aí a Assembleia convocou todos os cidadãos a guerras. E a gente pode observar que a partir daí, né, a multidão enfurecida invadiu aí o local onde o rei estava preso, considerando-o de traidor. Os revolucionários aboliram a monarquia e proclamaram a república. O que a gente pode dizer que, a partir daí, nós podemos observar que a convenção ela possibilitou aí, né, a criação aí de partidos políticos, como os girondinos, os jacobinos e planície ou pântano. Bom, alunos, nós podemos observar que esse conteúdo é de suma importância para todos nós, né? A gente sabe que o Enem ele vem sempre com novidades. É importante que você esteja preparado. Acesse depois aí praticamente as nossas aulas completas para que você venha então a entender corretamente o conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido aí essa pequena revisão
E qualquer dúvida podem me procurar e também acessar as nossas aulas na plataforma do YouTube. Ok? Até mais, um grande abraço a todos. E se cuidem!